Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o professor Rafael Galas. Nós vamos falar hoje sobre coordenadas polares, cálculo de área de uma região. Peço que se você não for inscrito no canal, para se inscrever, para receber os vídeos diariamente. E se gostar do vídeo, para deixar o like, beleza? Bom, nós já vemos há algum tempo as coordenadas polares, estamos vendo algumas variações. Nossa última aula foi de inversão de extremos para resolver a coordenada polar. Ficou bem simples, era um exercício que tinha elementos com raiz cúbica e a gente converteu para polar e ficou super fácil. Esse exemplo aqui, o que a gente faz de diferente em relação ao que a gente já fez? Nós vimos nas coordenadas polares que a nossa integral dupla vai ter o final com os diferenciais r acompanhado de dr e dθ. Isso é o que acontece na grande maioria. Nessa integral que a gente vai resolver hoje, a gente vai inverter os extremos. Então não vai ser dr dθ o final, vai ser dθ dr. Por quê? Porque ao invés dela nos dar a função e o ângulo, aqui ela nos dá os valores do ângulo e dá a função em termos de uma variação. Então lá a gente tinha as funções definidas e os ângulos variando, e aqui nós temos os ângulos definidos e a função variando. É o contrário. Vou mostrar como vai ficar isso para vocês. Então nós temos aqui a seguinte situação. Calcule a área menor das regiões delimitadas pelo eixo polar, pelos gráficos de R1 e R igual a 2 e parte da espiral Rθ igual a 1 de θ igual a meia, θ igual a 1, ou seja, aqui a função é variável. A função varia entre dois ângulos. Então assim, primeiro, está limitado pelo eixo polar. Eu vou fazer aqui o R igual a 1 e o R igual a 2, tá? São duas circunferências. Eu peguei duas moedas aqui, elas não têm necessariamente 1 e 2, mas nosso objetivo aqui não é o gráfico, tá? É a visualização do gráfico para entender a região. Então, essa moeda menor é o R igual a 1 e a maior R igual a 2, tá? São circunferências com R igual a 1 e R igual a 2. Beleza? Estão aqui, ok? Nós vamos pensar que o eixo polar segue aqui, né, a extensão dele, para formar essas regiões fechadas, e aí nós temos quatro regiões. Essa externa, R igual a 2, essa interna, R igual a 1. Ó. Tem quatro regiões. Tem essa entre as duas circunferências aqui, essa outra são duas e mais duas. Tá? O que vai fechar a região? Então, o eixo polar fecha, então eu vou fazer ele em preto aqui também, ó, porque ele fecha. Ou vai ser essa, ou essa, ou essa, ou essa, uma das quatro. Nós temos uma espiral Rθ igual a 1, variando de θ igual a meio até o θ igual a 1. Então, esse é um exemplo onde desenhar o gráfico e interpretar a região é a parte fundamental. Vocês vão ver que a integral a gente vai resolver super simples. Tá? Então, aqui, ó, Rθ igual a 1. Então, quando o θ for meio, nós temos R vezes meio é igual a 1, que é o R sobre 2 igual a 1, multiplica cruzado aqui, R igual a 2. Nós temos um ponto, tá? O ponto tem coordenadas R e θ. Quando o θ for meio, o R é igual a 2, certo? Então aí nós temos uma coordenada de ponto já. Coordenada de ponto que vai nos dar um elemento em cima do R igual a 1 aqui, certo? Então, nós vamos marcar esse valor para verificar como vai ficar isso no gráfico, tá? Vocês vão perceber como que ele vai ficar marcado no gráfico. Então, nós temos aqui um ponto coordenada 2 para R e θ igual a meio. Isso é um ponto. O outro ponto, né? A partir da mesma função, Rθ igual a 1. Se o θ for 1, que é a segunda situação que a gente tem, R vezes 1 igual a 1, essa aqui é super simples, né? R igual a 1. Se o R for 1 e o θ for 1, nós temos outro ponto. 1, 1. Então isso aqui é um ponto.
isso aqui é outro ponto. Lembrando, né, que esse é o R, esse é o θ, esse é o R e esse é o θ. Bom, esses valores angulares de θ estão estranhos, né? A gente costuma usar 30, 45, 60, 90, enfim, valores inteiros, valores mais triviais. Como que eu vou fazer para marcar esses dois pontos? Eu sei que tem um ponto aqui em cima do R igual a 1 e eu sei que tem um ponto aqui em cima do R igual a 2. Bom, a gente pode interpretar isso aqui como meio grau, isso aqui como 1 grau. Vai ficar difícil de visualizar no gráfico. Então a gente pode interpretar como um ponto em relação ao outro, em relação à referência angular, esse ângulo tem metade do valor desse. Então, se o R for 2, o ângulo é menor, se o R for 1, o ângulo é maior. Então, por exemplo, se eu marcar um dos pontos aqui, ó, essa abertura angular aqui vai ser 1. O outro ângulo, a reta é maior e o ângulo é menor. Então, poderia ser aqui. Não precisa saber exatamente onde fica. Eu só preciso saber o quê? Que esses dois pontos vão formar uma curva. Uma curva que foi descrita pelo exercício aqui como uma espiral. A gente não precisa ter o gráfico, tá? O que a gente precisa entender? Que essa região aqui, agora a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 regiões. Visualmente essa região aqui é a menor delas. Essa região tem quais limitações? Eixo polar aqui embaixo, o R igual a 1, o R igual a 2 e aqui por cima o Rθ igual a 1, que é o θ igual a 1 sobre R, deixando o θ isolado. Então, ao invés da gente ter definido o ângulo inicial e o ângulo final, a gente tem o R inicial, o R final, o ângulo inicial, que é 0, e o ângulo final, que é variável, que é dado pela equação 1 sobre R. Então, como eu disse antes, a principal dificuldade é enxergar essa região aqui, ó, interpretar essa região. Conseguiu fazer isso, nós vamos ter uma integral super simples. Como a gente tem definido os R e não tem definido o θ angular para os dois, valor angular para os dois, um é variável, a integral vai ficar R dθ dr, diferente das outras que a gente fazia, R dr dθ. Os extremos de R, que são os externos, né, da integral externa, o R é igual a 1, o R é igual a 2. Os extremos do θ, aqui embaixo é o θ 0 e aqui em cima é o θ igual a 1 sobre R. Alguma coisa mais para inserir nessa integral? Nada. Tá? Nós vamos integrar a partir de 1 aqui, tá? Só para visualizar, não precisa aparecer. A partir desse momento a gente vai ter pouquíssimos passos para resolver. O segredo está nessa parte aqui, ó, que eu não considero tão simples de enxergar, principalmente porque a maioria a gente faz R dr dθ. Então, resolvendo a integral a partir da parte interna, integral definida entre 1 e 2, a integral de 1r em relação a θ é Rθ, que eu vou aplicar em 0 e 1 sobre R. E o que restar, eu vou integrar em relação a R. Ela vai ficar a integral definida entre 1 e 2. Eu vou aplicar em θ, tá? Então, R vezes 1 sobre R menos R vezes 0. Fecha, fecha. dr. Aqui o R vezes 0, se vocês visualizarem direto, nem precisa escrever, tá? Fica uma integral definida entre 1 e 2. R vezes 1 sobre R é 1. Para integrar em relação a R. Olha a integral como ficou simples aqui, tá? A integral, vou fazer aqui do ladinho. A integral de 1 em relação a R é R, que eu vou aplicar em 1 e 2. Resultado final, 2 menos 1 igual a 1. Como era uma situação aplicada, né, e dita lá no enunciado como cálculo de área, a gente vai dar a resposta em unidades de medida quadrada. Uma unidade de medida quadrada.
Questão principal aqui, interpretar o enunciado principalmente quando a gente está condicionado a procurar R, dr e dθ, né? Procurar ter dado os ângulos iniciais e finais e a variação é na função. Aqui é o contrário, as funções são definidas e uma das curvas varia de acordo com o ângulo. Aí é uma situação um pouquinho diferente, por isso eu decidi apresentar esse exemplo para vocês. Parte de integração não tem processo novo. A parte de pensar um pouquinho está aqui. Beleza, pessoal? Se tiverem dúvidas, comentem o exercício, peçam ajuda. Eu estou aí para ajudar vocês no que vocês precisarem. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima. Valeu.